Na última aula, nós iniciamos, começamos a tratar dos aspectos introdutórios à filosofia jurídica, à filosofia do direito. Obviamente, para estudarmos a filosofia do direito, é interessante, se faz interessante e necessário revisarmos alguns conteúdos da filosofia geral, fazermos algumas distinções importantes sobre alguns tópicos que são fundamentais no âmbito da apreensão do conteúdo que será transmitido, a partir de agora, referente à filosofia jurídica. Então, para que vocês possam ter uma maior facilidade, um maior domínio da filosofia jurídica, é importante, é fundamental revisar esses pontos da chamada filosofia geral, para que haja uma compreensão mais clara com relação a esses aspectos. Então, nós vimos as distinções entre os graus de conhecimento, os tipos de conhecimento, e agora vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo. Filosofia. O que é que nós podemos entender por filosofia? Qual o significado da palavra filosofia? Esse termo tão usado desde a antiguidade e que até hoje nós usamos com tanta constância no nosso cotidiano. Filosofia nada mais é do que amor pela sabedoria. É o amor pelo conhecimento, é o amor pelo saber. O filósofo é aquele que ama o saber, é aquele que ama o conhecimento. Não devemos confundir com amar a verdade, porque a filosofia ela não trabalha com a ideia, com o reconhecimento de verdades absolutas, porque não existem verdades absolutas. As verdades elas são relativas. Pode-se dizer até, de forma mais ousada, que as verdades são subjetivas, as verdades são individuais. A minha verdade pode ser totalmente diferente da verdade de outra pessoa. Não há essa vinculação universal de conceitos, como, por exemplo, o conceito de verdade, o conceito de Deus. São conceitos que dependerão, via de regra, de aspectos ideológicos inerentes a cada pessoa ou a cada grupo. Mas mesmo dentro de um grupo que tem uma postura ideológica específica, pode existir dentro desse grupo pessoas que têm ideias distintas acerca de qualquer situação, de qualquer fenômeno, de qualquer conceito. Não há como se estabelecer uma vinculação universal de opiniões, se estabelecendo como consequência uma verdade universal. A filosofia, ela busca respostas e muitas vezes, ao encontrar respostas, formula novas perguntas para verificar se realmente aquelas respostas estão corretas, se são respostas realmente certas. Até mesmo porque essa certeza é perigosa. Não há como se estabelecer um conhecimento, um conceito, uma visão do que quer que seja, que não tenha, que seja absoluta. Todo conhecimento dessa ordem é perigoso e ele é retrógrado. Então, a filosofia é o amor pelo saber, é o amor pelo conhecimento. Mas nós estaremos tratando agora de filosofia jurídica. Portanto, nós
podemos conceituar essa filosofia, a filosofia jurídica, a filosofia direcionada ao direito, ao fenômeno jurídico, como sendo, já que filosofia é o amor pelo conhecimento, é o amor pela sabedoria, nós podemos dizer que filosofia jurídica é o amor pelo conhecimento jurídico, o amor pelo saber jurídico. Mas o que vem a ser direito? O que nós podemos, como nós podemos conceituar o direito? Direito é um daqueles conceitos em que não há uma universalidade. Não há como você conceituar o direito e entender, achar que aquele conceito de direito é universal, que aquele conceito de direito ele não comporta contestações, que aquele conceito de direito é absoluto. Não há como. O conceito de direito ele é ditado por questões históricas, políticas, ideológicas. Assim, em um determinado momento histórico, dentro de uma sociedade específica, se tratou o direito no âmbito de uma perspectiva. Posteriormente, no âmbito daquela mesma sociedade, o direito foi conceituado, foi visto, foi entendido de forma distinta daquela anterior. Questões políticas podem influenciar, claro que podem. O surgimento de uma nova forma de pensar no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo do direito, pode influenciar o conceito de direito, sim. Pode fazer com que as pessoas mudem, algumas pessoas mudem a sua forma de enxergar o direito. Assim, nós podemos dizer que existem centenas de conceitos de direito, não existe um conceito certo, não existe um conceito correto, absoluto. Não há como dizer que conceito de direito X é mais correto ou está totalmente correto, enquanto que o conceito Y está errado. Por quê? Porque quem formulou aquele conceito X, assim como quem formulou o conceito Y, estabeleceu uma ligação entre a sua visão de mundo, entre a sua ideologia, as suas leituras, os seus valores, os seus ideais, com aquele conceito. Às vezes, nós nos deparamos com conceitos de direito muito pobres, extremamente pobres, conceitos muito frágeis, na verdade. Mas aquele conceito, por mais frágil, por mais pobre, por mais, digamos assim, simplório que ele possa parecer, é o conceito retirado da visão de mundo de uma determinada pessoa. Não se presta a uma universalização devido às limitações que tem esse conceito, mas é a forma como aquela pessoa enxerga o direito. Nós enxergamos o mundo com base nas nossas vivências, com base na nossa vivência, com base nas nossas leituras, com base na nossa religião. Nós enxergamos o mundo com base na nossa ideologia. Isso faz com que cada um de nós tenha uma visão diferente, ou que alguns tenham uma visão X do direito, outros têm uma visão Y, outros têm uma visão Z. Isso não significa que essas visões, que apenas uma delas esteja certa, porque aquela visão estará atrelada à visão de mundo que o indivíduo tem. E como é que nós construímos a nossa visão de mundo? Através do que nós vemos, do que nós lemos, do que nós aprendemos. Então, o direito ele vai, no decorrer da história, sofrendo várias transformações quanto ao seu conceito. Lá na antiguidade, entre os romanos, encontraremos aquela definição de Celso: o direito é a arte do justo equitativo.
naquela visão dos romanos, que ser justo é não prejudicar ninguém, é ser correto, é dar a cada um o que é seu, é agir de forma íntegra, lícita. Nós vamos ver em Santo Agostinho a ideia de que justiça é a virtude da alma em dar a cada um o que é seu, que vai ter relação também com a percepção de justiça e de direito dos romanos, né? Vai ter uma certa influência dessa percepção. Justiça como virtude da alma em dar a cada um o que é seu. Não há o que corrigir desse conceito formulado há 1.500, 1.600 anos. Um conceito perfeito de justiça. É pena que na prática não seja assim. Nem sempre a justiça dê a cada um o que é seu, mas pelo menos dê a cada um o que é seu em conformidade com a lei. Mas aí é uma outra discussão, na qual não nesse momento iremos nos aprofundar, não agora. Então, nós temos depois, na Idade Média, por exemplo, com Dante Alighieri, que não era jurista, escritor, todo mundo conhece, escreveu uma obra imortal chamada Divina Comédia, até hoje reverenciada como uma das grandes obras da literatura mundial. E o Dante não era jurista, mas escreveu até um livro sobre a monarquia, tentou escrever alguma coisa nessa área. Como foi que ele conceituou o direito? Como a proporção real e pessoal. Como é que Dante dizia? O direito era a proporção real e pessoal existente entre os membros de uma sociedade, e essa proporção real e pessoal, se ela fosse mantida, o direito se manteria. Se ela fosse destruída, o direito se destruiria, seria destruído como consequência. Então, resumindo um pouco, resumindo esse conceito de Dante Alighieri, como é que nós poderíamos conceituar o direito aí? O direito como proporção necessária à manutenção da sociedade. Uma proporção que, se for mantida, a sociedade se mantém. Se for destruída, a sociedade se destrói. Para que a sociedade se mantenha, é necessário que essa proporção real e pessoal ela se mantenha. Isso na percepção de Dante Alighieri. Um outro conceito de direito interessante é o conceito de Kant, Immanuel Kant, filósofo alemão até hoje considerado um dos grandes nomes do iluminismo e um dos maiores filósofos de todos os tempos. E o que é que Kant dizia sobre o direito? Ele dizia que o direito era o conjunto das condições segundo as quais o arbítrio de cada um poderia coexistir pacificamente com o arbítrio de outros, obedecendo a uma lei geral de liberdade. Conceito bem extenso, né? Conjunto das condições segundo as quais o arbítrio de cada um, todos nós temos um arbítrio próprio, pode coexistir pacificamente com o arbítrio dos outros em sociedade, obedecendo-se a uma lei geral de liberdade. Todas as pessoas podem coexistir pacificamente, umas respeitando o arbítrio das outras e exercendo o seu próprio arbítrio, obedecendo a uma lei geral. Outro conceito ainda atual, um conceito que pode ser utilizado sem dificuldade. Nós temos o conceito no século XIX, conceito de Karl Marx, que eu acho um conceito perfeito para o direito. O direito é um instrumento usado pela classe dominante para se manter no poder. O direito é aquele instrumento que quem domina usa para que esse poder não seja perdido. Essa visão do direito, em algumas sociedades, como a nossa, por exemplo, como o Brasil do século XXI, esse conceito de Marx do século XIX, ele continua valendo.
Não foi ultrapassado. A nossa sociedade não ultrapassou essa percepção do direito. Quem está no poder manipula o direito para atender aos seus interesses. E esse conceito, ele tem uma relação lá com o conceito dos sofistas 5 séculos antes de Cristo. O que é que os sofistas diziam sobre o direito? Aliás, o que é que um sofista chamado Trasímaco dizia sobre o direito? O direito é fruto dos interesses dos mais fortes. De certa forma, esses conceitos se parecem. Direito é fruto dos interesses dos mais fortes. Trasímaco, século V a.C. Direito, instrumento usado pela classe dominante para se manter no poder. Karl Marx, no século XIX. Mas o positivismo, aliás, os positivistas reagem bravamente contra esse conceito, por entender que o direito não é isso. Na observação cotidiana, prática, rotineira, nós percebemos que, de todos esses conceitos de direito, talvez o que mais se aproxime da realidade que nós vivemos e que alguns povos menos desenvolvidos, como nós, né, país de 10º mundo, país, né, que as pessoas leem pouco, país em que há uma grande taxa de analfabetismo, seja o funcional, seja o real, né? País em que a leitura é pouco estimulada, país em que a educação é uma das piores do mundo, país em que as pessoas não se esclarecem sobre seus direitos, como é o caso do Brasil, países com uma grande desigualdade social, como é o caso do Brasil, países cheios de mazelas, como é o caso do Brasil, nós podemos dizer que esse conceito de Marx, para a nossa realidade, ele é perfeito. O direito é um instrumento usado pela classe dominante para se manter no poder. E todas as transformações, todas as alterações feitas pela classe dominante no direito, elas visam a sua manutenção no poder e não o interesse da coletividade. Esse é o direito no Brasil. Mas vamos para outros conceitos de direito, além desse de Marx, que para mim já define tudo. Mas vamos para outros conceitos, até em respeito às opiniões contrárias. Alguém pode ter um conceito, ver o direito de uma forma distinta. Então nós temos, logo após o auge do marxismo, né, que é exatamente com Karl Marx, ali no século XIX, nós temos um aprimoramento do positivismo, que surge também no século XIX com Auguste Comte, através de Émile Durkheim, ou Émile Durkheim, responsável pela sistematização da sociologia. É graças a Durkheim que tanto a sociologia quanto a antropologia obtiveram status de ciência no século XIX. Foram reconhecidas pelo mundo acadêmico, pelo mundo científico, como ciência, tanto a antropologia quanto a sociologia, e grande parte disso se deve muito a Durkheim, principalmente no campo da sociologia, apesar de Durkheim também ter sido um grande nome, até hoje referenciado por muitos, reverenciado e referenciado por muitos, no campo da antropologia e da antropologia jurídica. O que é que Durkheim dizia sobre o direito? Direitos são regras de sanções organizadas. É um conceito bem limitado, né? É um conceito limitado pela visão estreita de Durkheim, positivista, a visão positivista dele. Porque o direito não são apenas regras e sanções, o direito não é apenas isso. O direito, ele se reveste de vários outros aspectos, não é apenas a norma que estabelece regras e as sanções pelo descumprimento dessas regras. O direito não é apenas isso. O direito não se manifesta apenas dessa forma na sociedade. E temos um outro conceito aí, tem vários outros, mas vamos trabalhar com esse por enquanto, o conceito de Miguel Reale, né, que diz que o direito é a vinculação bilateral, atributiva, ordenada para a realização dos valores de convivência humana.
Vocês estudaram Introdução ao Direito, vocês sabem, conhecem a teoria da tridimensionalidade do direito, criada por Miguel Reale. Direito é fato, valor e norma, e também conhecem, obviamente, a ideia de bilateralidade atributiva desenvolvida por Miguel Reale no âmbito dessa sua concepção do que vem a ser, desse seu conceito do que vem a ser o direito, né? Vinculação bilateral atributiva ordenada, regulada para a realização dos valores de convivência humana. Quando eu falo em bilateralidade atributiva, eu estou falando exatamente da relação entre direitos e deveres. Ao direito de A corresponde o direito de B, que por sua vez, ao direito de A corresponde o dever de B, que por sua vez tem um direito que corresponde a um dever de A. A bilateralidade atributiva está no âmbito dessa perspectiva. Então, se filosofia é o amor ao conhecimento, ao saber, e o direito pode ter toda essa diversidade de concepções, de conceitos, a filosofia jurídica, ela nada mais é do que o amor pelo saber, o amor pelo conhecimento jurídico. É o amor pelo conhecimento das coisas do direito. É no campo da filosofia do direito, ou filosofia jurídica, que cabe conceituar o direito. A conceituação do direito está no campo de atuação, de competência dessa disciplina, dessa área do conhecimento que nós estamos começando a estudar. E para perceber, para conhecer a filosofia do direito, para conhecer a filosofia jurídica, se faz necessário tratar também desses diversos tipos de saber que estão envolvidos nessa percepção. Por exemplo, o saber racional. Nós não vamos nos aprofundar em cada um desses tipos de saber, apenas para que vocês conheçam, para que vocês saibam que, quando nós tratamos de filosofia do direito, esses saberes distintos, eles estão implicados nessa questão. O saber racional, conhecer através da razão, da sistematização. Eu não posso abordar o direito, nenhum ramo do direito, eu não posso estudar nenhum ramo do direito de forma isolada, fragmentada. Eu preciso conhecer o todo para conhecer as partes. Eu preciso saber como aquele ramo do direito que eu estou, sobre o qual eu estou me debruçando, como aquele ramo do direito é norteado, é influenciado, influencia também no âmbito de uma perspectiva sistêmica. Nunca, jamais no âmbito de uma perspectiva fragmentada. Não há como se conhecer o direito de forma fragmentada. Aliás, nenhum tipo de conhecimento deve ser buscado de forma fragmentada. A fragmentação, ela é míope. A fragmentação, ela pode levar a equívocos que podem não ser solucionados. Quando o indivíduo se propõe a conhecer um objeto de qualquer área de forma fragmentada, ele está conhecendo apenas uma pequena parcela do que ele poderia vir a conhecer se ele adotasse a postura de conhecer o todo, de conhecer de uma forma sistematizada. Então, o conhecimento, ele, para que nós entendamos, compreendamos a filosofia jurídica, a filosofia do direito, nós precisamos desenvolver esse saber de forma racional, sistematizada, metódica. O método é fundamental.
Para tudo aquilo que nos propomos a estudar, a conhecer, é necessário que haja um método. E o que é o método? É o caminho que nós percorreremos. Eu quero chegar a um determinado objetivo. Qual o caminho, qual o método que utilizarei para chegar a esse objetivo? Eu quero chegar a uma determinada cidade. Vamos fazer essa analogia. Eu estou aqui, em Barreiras. Quero chegar em Natal, na minha cidade. Me proponho a ir a Natal, um dia específico. Como eu irei? Eu irei de avião, irei de automóvel, eu irei de ônibus? Qual o meio de transporte que eu utilizarei? Eu vou... O meu objetivo é chegar a Natal. Qual o caminho? Se fizermos uma analogia com a questão do conhecimento, nós podemos dizer que o método seria a opção que eu farei. Eu irei de ônibus, de trem, de avião, de automóvel. Qual o instrumento que eu utilizarei para sair daqui e chegar a Natal? É a mesma coisa, aí a analogia é a mesma coisa com relação ao conhecimento. Eu quero conhecer um determinado objeto. Eu quero conhecer o sistema prisional brasileiro. Qual é o método? Qual será o método do qual utilizar-me-ei para conhecer esse sistema prisional? Então, o nosso conhecimento tem que ser racional, sistematizado, metódico, causal e não casual. Vocês lembram que eu falei que o conhecimento de primeiro grau, chamado conhecimento vulgar, do senso comum, ele é causal. E o conhecimento científico, ele é casual. Existe uma causa, existe um efeito a serem buscados. E também o conhecimento lógico. Apesar de que essa visão lógica do direito, que é mais, né, do positivismo, nós não podemos... alguns até questionam essa questão de se falar no conhecimento do saber, da percepção lógica, porque a lógica estaria mais relacionada aí às ciências matemáticas, né? Ciências chamadas ciências exatas, né? Quando na percepção das chamadas ciências humanas, ciências sociais, esse pensar lógico, ele não seria o mais adequado, mas é um tipo de saber que está envolvido, né, na percepção da filosofia do direito. O racional, portanto, o sistematizado, o metódico, o causal e o lógico. Né? No campo da epistemologia, né, o que é que nós podemos dizer que seria o objeto da filosofia do direito? Conceituar o direito, né? Compreender quais são os elementos que constituem o direito, do que o direito é constituído. Qual é a essência do direito? É fundamental que nós saibamos disso. O que no campo do ser, o que é o direito? Qual é a sua natureza? Qual é a sua essência? De onde ele emana? Que interesses, a que ou a quais interesses o direito atende? Esses elementos, eles precisam ser analisados no âmbito dessa epistemologia, né? No âmbito da busca desse objeto da filosofia jurídica, né? O direito, ele é uma representação da vontade estatal, manifestação volitiva estatal. Mas o direito é apenas isso? O direito se manifesta apenas como uma representação
da vontade do Estado? Não existem outras formas através das quais o direito se manifesta? E se existem essas outras formas, qual é a força que essas outras formas possuem diante da manifestação volitiva estatal? Ainda nessa análise cabe também a relação entre a lei injusta e o ordenamento jurídico. Existem leis que são injustas. O positivista dirá que não. Não é que o positivista diga que todas as leis são justas. Ele dirá que nem se discute se é justa ou injusta. No âmbito da sua percepção, o direito é para ser cumprido, não é para ser questionado. E no momento em que você pergunta se uma lei é justa ou injusta, você está questionando o direito. E esse questionamento, para o positivista, não cabe, não caberia. Questionar se o direito é justo ou injusto. Se aquela norma posta no ordenamento jurídico, ela atende aos interesses da sociedade, ela tem eficácia social. O positivista só discute eficácia legal, eficácia jurídica. Ele não discute a eficácia social. Cabe ao sociólogo discutir essa questão. Cabe ao filósofo até discutir essa questão, já que a filosofia cabe discutir tudo. Todo e qualquer tema. Não cabe, na concepção positivista ao jurista, elaborar esse tipo de questionamento. Mas cabe, sim, saber se uma lei é justa, se ela representa realmente os interesses da sociedade, é fundamental para que se possa compreender o sistema jurídico. E, por fim, no campo dessa reflexão epistemológica, o que é o direito? Né? O que é o direito? Quando tratamos, portanto, do objeto da filosofia jurídica, ingressamos fatalmente nessa discussão, ou nesse questionamento. O que é o direito? Daí a importância de sabermos conceituar, de termos um conceito acerca do direito, de sabermos o que é o direito, pelo menos na nossa concepção, diante da nossa visão de mundo, diante da nossa ideologia, o que é o direito. Não há como passar por essa disciplina sem ter uma visão, uma noção, uma ideia, um conceito acerca do que é o direito. Isso no campo da epistemologia. Quando passamos para o campo da axiologia, que também é objeto de estudo da filosofia do direito, né? No campo dos valores, aí o questionamento será outro. Não é mais o que é o direito, e sim o que é de direito. Aí nós estamos tratando da necessidade de se examinar, de se analisar, de se questionar de forma crítico-valorativa, como bem ressalta Paulo Nader, de fazermos uma análise crítico-valorativa acerca das instituições jurídicas, acerca do direito como um todo, das leis, dos institutos, de todo o sistema jurídico. Fazer uma investigação axiológica, valorativa, que não é apenas o jurista e o filósofo que pode fazer, não. Qualquer indivíduo na sociedade pode e deve fazer essa reflexão. Ele não está destituído de legitimidade, o cidadão comum, para fazer essa reflexão. É uma reflexão que todos podem, que todos deveriam fazer. O que é de direito? Como essas instituições jurídicas elas funcionam? Não só o ordenamento jurídico, mas as leis, as instituições, o Poder Judiciário, por exemplo,
poder legislativo, poder executivo, como se manifestam, como funcionam essas instituições sociais, fundamentais para a análise do direito, do fenômeno jurídico, né? Passemos agora para uma evolução da reflexão filosófica, que, consequentemente, está atrelada a uma evolução também de aspectos relacionados com a filosofia jurídica. Como vocês sabem, e nós já até reiteramos, né, a filosofia, como nós a conhecemos, a filosofia que nós costumamos chamar de filosofia ocidental, ela começa na Grécia Antiga, por volta do século V a.C., e vai se desenvolvendo nos séculos posteriores. Então, a Grécia, ela é vista como o berço do conhecimento, no âmbito do Ocidente. Nós temos, lá no século V a.C., um fenômeno que ficou conhecido historicamente como as guerras persas, as guerras entre os gregos e os persas, retratada até em obras, em filmes, enfim. A gente tem na literatura, no cinema, no teatro, representações dessas guerras que foram muito dolorosas para os gregos, né, que amargaram, né, algumas derrotas, mas que ao final eles venceram. Os gregos derrotaram os persas no final dessas guerras. E os gregos, eles não eram um povo militar, com tendência à militarização. Essa situação acontecia em Esparta, mas não em Atenas, não na maior parte da Grécia. E os gregos, eles tiveram que se adequar, formar exércitos numerosos para combater os persas, que tinham então o maior exército do mundo, um exército considerado como imbatível. E os gregos venceram os persas. E após vencerem os persas e voltarem para casa, muitos desses cidadãos não aceitavam mais um regime aristocrático. Eles pregavam a substituição por um regime democrático, por uma democracia. Na prática, continuou sendo uma aristocracia, tendo ainda alguns traços da aristocracia, mas com uma liberdade maior para os gregos, uma liberdade que até então eles não alcançavam. Então, ocorre essa transformação por volta do século V a.C., os gregos eles adotam a democracia. E com a adoção da democracia, vinha como consequência, naturalmente, uma maior liberdade de expressão, o que foi aproveitado muito bem pelos sofistas. Quem eram os sofistas, esses precursores da filosofia jurídica, que foram precursores também de uma sociologia jurídica, de uma antropologia jurídica? Quem são esses sofistas que a gente ouve falar tão pouco, né? Então, falar de Aristóteles, de Platão, de Sócrates. Por quê? Porque a cristianização posterior dos gregos, né, pela qual os gregos passaram, e que ocorreu também em Roma, e a nossa civilização ocidental, qual o berço da civilização ocidental? Grécia e Roma. Nós somos a herança cultural greco-romana. E o que acontece? Quando há esse processo de cristianização, esse processo de conversão ao cristianismo, ele se manifesta de uma maneira muito
impositiva, digamos assim, e por uma questão ideológica, mais uma vez aí, a ideologia, o que é que acontece nesse momento? As ideias dos sofistas, muitas ideias ricas que os sofistas tinham, os sofistas são meio que marginalizados. Os sofistas são deixados em um limbo filosófico no âmbito da, da visão cristã, uma vez que os sofistas diziam que a verdade é relativa, o que o cristianismo não aceita muito bem. Trabalha com a ideia de verdade absoluta, como outras religiões também, outras visões religiosas de mundo que adotam essa visão equivocada de que há uma verdade absoluta. A verdade é relativa, a verdade é subjetiva, a verdade é cultural. O islamismo tem a sua verdade, o budismo tem a sua verdade. O judaísmo tem a sua verdade, o cristianismo tem a sua verdade. O hinduísmo tem as suas verdades. As manifestações religiosas, elas não são absolutas. E não há obrigatoriedade de você acatar a verdade do outro se ela não é a sua verdade. Então, o cristianismo, a Igreja Católica, né, desconsideraram a importância significativa dos sofistas. Que se a história fosse outra, talvez fossem considerados hoje mais importantes do que Platão, do que Sócrates, do que Aristóteles, ou estariam no mesmo patamar. Na minha concepção, estão num patamar, em alguns pontos, até superior. Mas grande parte das pessoas no mundo ocidental não tem acesso ao pensamento sofista na academia, nas salas de aula, nas escolas, porque a sofística foi marginalizada pelo cristianismo, injustamente marginalizada. E os sofistas, Trasímaco, que eu já mencionei na aula de hoje, foi um dos pensadores sofistas, ele conceituou o direito, fruto dos interesses dos mais fortes. Os sofistas, alguns sofistas entendiam que o direito era uma violência contra a natureza. O direito era imposto através do medo. Porque as pessoas obedeciam por medo da punição. Uma reflexão sofística. Nós vamos encontrar nos sofistas várias reflexões que até hoje influenciam a cultura ocidental, mas que nós muitas vezes não percebemos. Por quê? Porque nós não estudamos na escola, nós não estudamos, a não ser nos livros de filosofia. Porque quando nós vamos buscar os primórdios da filosofia, o início da filosofia na Grécia, obrigatoriamente nós temos que falar dos sofistas. Não há como fugir dessa realidade. Não há como fugir de um estudo, de uma pesquisa acerca do que disseram, do que fizeram os sofistas. Trasímaco, Hípias, Cállicles, Protágoras. Protágoras tem uma frase fantástica. O homem é a medida de todas as coisas. Protágoras é considerado uma espécie de fundador do humanismo na antiguidade. Então, nós temos entre os sofistas pensadores que trouxeram reflexões extremamente importantes para o direito até na contemporaneidade. Eles, primeiro ponto aí, eles entenderam, a partir de Protágoras, Protágoras difundiu essa ideia de que o homem é a medida de todas as coisas. Os gregos, eles tinham a sua mitologia, como todos
povos da antiguidade, né? A maior parte dos povos da antiguidade nós conhecemos as sociedades antigas, elas eram profundamente influenciadas pela religião. E os gregos, a ideia de bom, de bem, de mal, de certo, de errado, né? Todas essas ideias eram influenciadas pela visão mitológica, religiosa que eles tinham de mundo. E o Protágoras vai questionar essa forma de pensar, ao entender que, à medida de todas as coisas, o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo, o que é o errado, tudo isso não está... tudo isso deve ser definido com base no homem, e não nos deuses. O homem é a medida de todas as coisas, das que são, das que não são, né, de tudo. Então, essa visão de que o homem é a medida de todas as coisas é considerado por muitos como o primeiro passo na construção de uma reflexão humanista. Essa é, digamos assim, a inauguração do humanismo, que veio a ser bastante valorizado a partir do Renascimento, depois do Iluminismo, né? E já na contemporaneidade ele vem ser também reforçado. Então, qualquer afirmação que nós fazemos, ela está relacionada com uma sociedade, com uma forma de pensar, com um ponto de vista relacionado ao homem. A medida de todas as coisas é o homem. De todas as coisas que são enquanto são e das que não são enquanto não são. Ainda no âmbito da reflexão sofística, os sofistas, eles relativizaram a justiça, eles relativizaram o direito, eles relativizaram a verdade. Não existe justiça absoluta, não existe justiça absoluta, a justiça é relativa. Por quê? Porque o que é justo numa cidade pode ser injusto na outra. Naquela época, as cidades, eram centenas de cidades-estado gregas, cada uma com suas leis, com seus costumes, com seus hábitos. Então, o que era justo na lei de uma cidade-estado poderia ser injusto na lei de outra cidade-estado. Porque as pessoas dentro de uma sociedade entendiam como correto, podia muito facilmente ser entendido como incorreto, como errado, no âmbito de uma outra sociedade, de um povo vizinho, de um povo mais distante. Então, o que é justo em uma determinada sociedade pode não ser justo em outra. Então, justiça não é um conceito universal. A ideia de justo, a ideia, a percepção de justo, sim, mas o que é justo em um lugar, não necessariamente será justo em outro. O que é legal em uma determinada sociedade, o aborto é legal. Em outra, não. Em uma determinada sociedade, o aborto só pode ocorrer se houver risco de morte para a mãe, ou se houver estupro, não é o nosso caso. Em uma outra sociedade, o aborto pode ser permitido em toda e qualquer hipótese. E em uma terceira sociedade, o aborto pode ser proibido em toda e qualquer hipótese. O que é justo aqui, o aborto ser feito no caso de risco de morte para a mãe, pode ser injusto em outra sociedade. Então, os sofistas, gente, há mais de 2000 anos, vejam só a riqueza desses pensadores. Há mais de 2.500 anos, eles perceberam que, quando falamos em justiça,
não estamos falando de um conceito absoluto. Quando falamos em direito, consequentemente, também não. Em verdade, muito menos. Não existe verdade absoluta. Os sofistas diziam que um bom discurso pode convencer alguém de uma mentira. E a gente vê tanto isso. Tem muita gente, muitas pessoas, tem muitas pessoas que são hipócritas e outras que são ignorantes e dizem que a verdade absoluta existe e a verdade ela sempre prevalecerá. A verdade ela é muitas vezes uma construção. E no direito há muitas formas de... O processo é um exemplo disso. Nós temos no processo a verdade formal e a verdade material. O que prevalecerá? A verdade material? O indivíduo matou alguém, cometeu um crime com requintes de crueldade, um crime hediondo, monstruoso. Não existe nenhuma testemunha, não existe nenhuma prova concreta, existe suspeita. Somente aquele indivíduo poderia ter praticado o crime, ele tinha razão, ele tinha a motivação, ele tinha o interesse que aquela pessoa morresse, ele foi beneficiado com a morte da pessoa, ele já tinha ameaçado a pessoa de morte, publicamente, inclusive, a pessoa já tinha buscado proteção nos órgãos competentes para isso, já tinha solicitado uma medida protetiva, que tinha sido concedida. Depois, a pessoa tinha relaxado um pouco, passados alguns meses, sem nenhum novo episódio, a pessoa havia relaxado um pouco e, em um momento de fraqueza, teria concordado em conversar e concordado em ir para um determinado local para conversar com essa pessoa. Sabendo que essa mulher se deslocaria para aquele local e sabendo que teria que passar por um trecho deserto, escuro, o assassino ali se posicionou e emboscou a vítima, matou, colocou-a no seu automóvel, levou para um local afastado, 200, 300 quilômetros, e enterrou o corpo da vítima. Porém, a polícia não teve competência, a investigação policial em nenhum momento conseguiu trazer para os autos elementos consistentes. Mesmo assim, o delegado, convencido da culpabilidade do indivíduo, assim se pronunciou no inquérito policial, né, pela autoria, indiciou, né, o indivíduo. O Ministério Público recebeu a denúncia, o processo foi levado a júri popular, e, durante o julgamento, não houve nenhuma comprovação daquelas inquestionáveis. Uma prova contundente, o corpo, uma testemunha, nada. Estava muito claro para todos que aquele indivíduo havia cometido, por toda essa sucessão de eventos, as ameaças, a medida protetiva, enfim, o histórico de violência, mas não havia nenhuma prova contundente contra o acusado.
contra o assassino. E a defesa explorou muito bem essa questão. Convenceu os jurados de que, na ausência de provas inquestionáveis, incontestes, seria injusto conduzir, levar à prisão o indivíduo que não cometeu o crime. Há aquela frase, né, que a gente ouve muito no direito, é melhor um culpado solto do que um inocente preso. E aí, apelando para esse sentimento dos jurados, e estimulando neles o medo de cometer uma injustiça, o advogado de defesa, o defensor do assassino, conseguiu a sua absolvição. Qual é a verdade formal? Nos autos não há prova. Há muita especulação, evidência, mas nenhuma prova contundente. Mas ele cometeu o crime. A verdade material não se sobrepôs aí, nesse caso, à verdade formal. E o que é que isso tem a ver com o que diziam os sofistas? Tem tudo a ver. A verdade é relativa. O indivíduo pode estar mentindo e, através do seu excelente discurso, da sua excelente oratória, convencer as pessoas de que aquela mentira que ele está dizendo é verdade. Enquanto que o outro que está dizendo a verdade, não tendo argumentos, não tendo uma boa oratória, não tendo um bom discurso e uma boa fundamentação, mesmo dizendo a verdade, ele pode perder essa discussão. Então, a justiça, o direito e a verdade, para os sofistas, seriam relativos. Lei é uma coisa, justiça é outra para os sofistas. Isso nós sabemos hoje. Apesar de que na antiguidade se fazia muito essa confusão. Quando Agostinho diz que justiça é a virtude da alma e dá a cada um que é seu, de certa forma o direito também se adequa a essa conceituação na antiguidade. Os sofistas, eles foram críticos quanto à democracia grega. Eles diziam que a Grécia de seu tempo não era uma democracia. Eles continuavam no mesmo sistema, apenas na aristocracia, mas com o nome de democracia, apenas com um pouco mais de liberdades para os indivíduos, né? Como a liberdade de expressão um pouco maior, mas que tudo continuava como antes, o poder continuava nas mãos das mesmas pessoas. E eles faziam a distinção entre a justiça natural e a justiça humana, o que nós chamamos de direito natural e o direito positivo. A justiça humana, para os sofistas, muitas vezes era uma violência contra a justiça natural. Aliás, era uma violência contra a natureza. O direito era uma violência contra a natureza quando o direito estabelecia, por exemplo, que todos são iguais perante a lei. Os sofistas questionavam essa ideia de que todos são iguais, porque não são iguais. E nós sabemos que não são iguais hoje, ainda sabemos disso, né? Ainda vivenciamos isso. A lei não é aplicada de forma igual para todos. Então, a justiça humana, ela é diferente da justiça natural. A natureza, ela estabelece que existem os mais fortes e os mais fracos. A mesma forma acontece na sociedade. Existem os mais fortes e os mais fracos. Então, quando a lei diz que todos são iguais, ou ela está cometendo uma violência contra a natureza, ou ela está falseando uma situação. Porque, na prática, todos não são iguais. A Constituição Federal diz lá no artigo 5º, né? Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, assegurando-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade daqueles direitos, lá, vida, liberdade, segurança, propriedade, etc. Mas a própria Constituição estabelece diferenças, desigualdades para os desiguais. Então, todos são iguais perante a lei na medida das suas desigualdades ou da sua igualdade.
crime cometido por um indivíduo que ocupa um cargo, por exemplo, se ele é governador do estado, ele cometeu um crime comum, ele será julgado por quem? Pelo Superior Tribunal de Justiça. Se ele é prefeito do município, ele será julgado pelo Tribunal de Justiça do estado, qual faz parte daquele município. Se é um cidadão comum, for um crime doloso contra a vida, ele será julgado pelo Tribunal do Júri. O mesmo crime cometido por pessoas em esferas diferentes da sociedade, esferas políticas diferentes, ele será julgado por tribunais diferentes. É uma igualdade relativa. Todos os que cometerem crime doloso contra a vida serão julgados pelo tribunal do júri da respectiva comarca onde aconteceu o crime? Não. Se a pessoa for detentora de um cargo público, de acordo com o que estabelece a Constituição, qual seja esse cargo, a pessoa será julgada por órgão diferente daquele órgão que foi julgado o cidadão comum. Então, nós temos, esses são os principais pensadores sofistas, né? Na reflexão sobre o direito. Cállicles, Hípias, Crítias, Trasímaco, Protágoras. Voltando ao que eu estava falando, todos eles são importantes. Mas na nossa cultura, a ideologia ocidental, ela desvalorizou esses pensadores para atribuir um peso maior a Sócrates, Platão, Aristóteles, praticamente tentando anular a reflexão desses pensadores, né? Que, obviamente, os filósofos, os grandes filósofos, não deixaram que essas reflexões morressem, mas eles deveriam ser mais estudados no âmbito da nossa sociedade, para que nós compreendêssemos melhor o mundo que nós vivemos, a partir da compreensão que eles tinham de mundo, de direito, de justiça, de sociedade. Então, Cállicles dizia que existe um direito natural do mais forte. A lei é uma violência contra a natureza. Por quê? A lei é uma violência contra a natureza? Porque ela estabelece uma igualdade falsa. Essa igualdade não é verdadeira. É claramente uma igualdade falsa. Porque existe o mais forte. E existiria, na concepção dele, um direito natural do mais forte. Hípias, outro pensador sofista, a sua maior contribuição para a filosofia jurídica, para a sociologia jurídica, foi entender que o direito é coercitivo, relativo e heterônomo. Até hoje nós dizemos isso, gente. Quando nós fazemos a distinção entre direito e moral, o que é que distingue o direito da moral? A moral, ela não é coercitiva, ela é autônoma e ela é unilateral. O direito, ele é heterônomo, não é autônomo, ele é bilateral, não é unilateral, e ele é coercitivo. No campo da introdução ao direito, autores como Técio Sampaio Ferraz, por exemplo, estão entre aqueles que questionam essa distinção, né? Entendendo que, às vezes, essa ideia de que a moral não é coercitiva, ela pode ser, sim, essa ideia de que a moral é apenas autônoma, quer dizer, essas questões hoje já são um pouco criticadas e já há alguns questionamentos nesse sentido. Mas, vejam só, nós dizemos ainda hoje, principalmente a partir do século XVII, século XVIII, com Kant, com Tomásios, né, Tomásios que trouxe essa distinção entre direito e moral, que foi referendada posteriormente pelos estudiosos, mas 2.200, 2.300 anos antes dessas reflexões serem consolidadas aí no pensamento ocidental,
Hípias já dizia isso. Crítias, outro pensador sofista importante, ele negava as divindades gregas, né? De certa forma era grave naquela época negar as divindades, porque toda a cultura grega se baseava na questão da mitologia, né? Dos deuses, né? daquelas entidades que estavam tão presentes na vida dos homens, né? Que se misturavam aos homens em alguns momentos, que lutavam as batalhas com os homens, né? Muitas vezes a guerra entre duas cidades era a guerra entre o deus X e a deusa Y. Teoricamente, né? Supostamente, uma determinada cidade era adoradora do deus X, né? Por exemplo, ali naquela cidade o culto era a deusa Atena, enquanto que em uma outra cidade o culto era ao deus Ares. Era como se os deuses estivessem ali representados, uma disputa entre dois exércitos, era uma disputa entre o exército de Ares e o exército de Atena, ou de Afrodite, ou de qualquer outro deus ou deusa que fosse cultuado no âmbito daquela sociedade, né? Então, isso estava muito forte na cultura grega. E Crítias, ele negou as divindades. E ele entendeu que o medo era a grande arma do legislador. O legislador impunha a vontade da lei através do medo que as pessoas tinham de descumprir a lei. Era uma questão moral, as pessoas não admitiam, as pessoas não cumpriam para com a lei porque elas aceitavam, porque elas acreditavam na lei, e sim porque elas tinham medo. Trasímaco, já falei sobre ele, a sua maior contribuição aí é o conceito que ele dá ao direito, né, que eu acho um conceito ainda atual, né, em algumas sociedades. O direito é fruto dos interesses dos mais fortes, sim. Não são os interesses dos mais fracos que são valorizados ou privilegiados em um sistema jurídico. A gente vê aqui no Brasil, né, as minorias tão oprimidas, né, os pretos, os índios, as mulheres, e uma série de políticas públicas, de leis que foram criadas para protegê-las, e hoje a gente tem pessoas, inclusive, que estão no poder desrespeitando flagrantemente a essas normas, entidades, o Estado constantemente desrespeitando direitos que foram obtidos com tanta luta pelos defensores das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas, dos movimentos sociais, dos movimentos sociais que defendem os interesses de, de crianças, de adolescentes, de mulheres, de pretos, de pobres, de determinadas comunidades. E muitas dessas questões, apesar de estarem serem respeitadas pela lei, o governo simplesmente diz que não vai cumprir. Um político específico simplesmente rasga a lei ali na frente de todo mundo e fica por isso mesmo, nessas terras descobertas por Cabral, sempre pode ficar pior do que está. Então, o que prevalece, no nosso caso, por exemplo, são os interesses dos mais fortes, daqueles que detêm em suas mãos o poder político, econômico, consequentemente detém em suas mãos o poder jurídico. Porque quem detém o poder econômico detém o poder jurídico e detém o poder político. Não há como fugir disso. Não no âmbito dessa nossa realidade. Nós temos leis de proteção ao meio ambiente. O governo está descumprindo todas. E a quem se recorre?
essas questões, elas deixam muito claro que o direito é, ainda em sociedades como a nossa, fruto dos interesses dos mais fortes. E Protágoras, que enxergava no homem a medida de todas as coisas, é o início, né, dessa reflexão humanista na antiguidade, como eu falei para vocês. Bem, finalizemos com os sofistas e passemos a Sócrates, um dos grandes filósofos da história. Essa pintura, esse quadro, né, que é denominado A Morte de Sócrates, né, mostra Sócrates com seus discípulos. Conta-se que Sócrates permaneceu na cela, né, e os seus discípulos com ele permaneceram até a sua morte, né. Foi condenado a ingerir a cicuta, que é um veneno que atua lentamente sobre o organismo, até levar à paralisação dos membros e dos órgãos todos. E o Sócrates ingeriu a cicuta e ficou ali com os seus discípulos, né? Conta a tradição que Sócrates ficou ali com seus discípulos até a sua morte, esperando pela sua morte serenamente, conversando, filosofando, enfim. Aos 70 anos de idade, Sócrates foi morto em um processo injusto, uma acusação inverídica e que resultou na sua condenação pelo Tribunal de Atenas. Sócrates, pensador extremamente importante, muitas ideias de Sócrates foram assimiladas pelo cristianismo, né? Então, por seu discípulo principal, Platão, que por sua vez, né, os seguidores de Platão, como Agostinho, que viveu, né, muitos séculos depois, foram, né, repassando de geração em geração, e aí se manteve a tradição filosófica grega até os dias atuais, né, muito forte, rica, uma cultura fantástica, porque prova que os gregos há 2.000, 3.000 anos ainda eram muito melhores intelectualmente do que nós somos hoje, né? Muito mais a riqueza de uma profundidade intelectual, muito mais iluminados eram esses pensadores, Sócrates, Platão, Aristóteles, do que os sofistas mesmo, do que muitos que vieram depois. Sócrates defendeu a ética do conhecimento. Essa ética do conhecimento, ela está representada em que aspecto do nosso cotidiano? Aquela frase que todos nós conhecemos, às vezes até repetimos: conhece-te a ti mesmo. Se você não conhece a você mesmo, você não conhece o outro. Você não tem parâmetro para julgar o outro. Você não tem parâmetro para analisar o contexto social. Se você não tem uma autorreflexão, se você não faz uma autorreflexão. Primeiro você precisa conhecer a si mesmo, antes de conhecer qualquer outra coisa, conhecer o outro. Ou conhecer qualquer coisa que se apresente no universo que você vive. O mal, na concepção de Sócrates, ele vinha da ignorância. Ninguém seria naturalmente mal. O mal, ele decorre do fato de que você não conhece. Você ignora. Você, por ser ignorante, você pratica o mal. Não é por perversidade, é por ignorância, apenas. Ele entendia também, né, em decorrência exatamente dessa questão, o mal ele é decorrente da ignorância, então ele não aceitava a vingança. Pagar o mal com a vingança seria um contrassenso, né? Já que o mal decorre da ignorância, a pessoa não sabia que estava praticando o mal. Então, sobre ela não deveria recair a vingança.
Ele defendeu também que as leis são inderrogáveis, as leis não devem ser revogadas, as leis não devem ser transformadas, as leis devem ser cumpridas. E ele deu exemplo. Ele deu exemplo. Ele foi condenado injustamente, ele sabia que não tinha cometido nenhum crime, foi condenado à morte. Os seus discípulos subornaram os sentinelas, os guardas, os carcereiros, para deixarem ele fugir. Conseguiram subornar os carcereiros, mas o que foi que Sócrates disse? Que se ele, Sócrates, que era um defensor e um cumpridor das leis, não cumprisse o seu destino, quem se julgaria na obrigação de fazê-lo? Se Sócrates, que era um exemplo de ética, que era um exemplo de retidão, de honestidade, de correção, de repente, ao ser condenado à morte, decidisse fugir, desrespeitando uma sentença, por mais injusta que essa sentença fosse, quem seria quem se julgaria na obrigação de respeitar uma sentença? Se ele, Sócrates, não teria respeitado. Então, Sócrates teve uma postura ética muito forte. Cumprimento da lei, respeito à lei. A lei precisa ser cumprida para que a sociedade se desenvolva moralmente. Se a lei é injusta, que se questione, que se revogue a lei, mas enquanto a lei está em vigor, ela deve ser cumprida. Então, Sócrates tem uma posição, uma postura muito ética, né, assim, diante, inclusive, da própria tragédia, né? Ainda com relação a Sócrates, ele colocou num patamar superior a ética coletiva. A ética coletiva estaria acima da ética individual. A minha ética individual não pode se sobrepor à ética da sociedade, à ética do Estado. A minha ética, ela se submete à ética coletiva. Ainda nesse campo da ética e da filosofia jurídica propriamente dita, Sócrates dizia, né, como eu já falei, que as leis devem ser respeitadas e as instituições também. E que a verdadeira justiça, a justiça definitiva, seria a justiça divina e não a justiça humana.